Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa mesa com a palestra da companheira Estela Mares. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, quero agradecer profundamente o convite dos companheiros e das companheiras aqui do Sintetfal por estar compondo essa mesa, num dia que para mim é um dia muito importante, o dia 18 de maio. Hoje, para quem não sabe, é comemorado o dia de luta antimanicomial. E antes de trabalhar na educação federal, trabalhei na saúde mental, e aí a luta antimanicomial foi uma das minhas primeiras formas de militância. E aí está aqui no dia 18 de maio, para falar da questão de gênero, né, da opressão feminina, no contexto de luta antimanicomial, é muito simbólico, porque se a gente pensar nas internações psiquiátricas, antes da reforma psiquiátrica, uma grande maioria de internações eram de mulheres que, de alguma maneira, se rebelavam contra o status quo, contra o sistema, contra o patriarcado de suas épocas. Então, mulheres que engravidavam, mulheres sem serem casadas, mulheres que, de qualquer forma, não aceitavam os mandos e desmandos dos pais, dos maridos, e essas mulheres eram tidas como loucas, como histéricas, acabavam em hospitais psiquiátricos, muitas das vezes para passar o resto de suas vidas lá. Então, a luta feminista, ela perpassa também a questão da luta antimanicomial, e aí eu queria deixar registrado que o dia 18 de maio é também o dia dessa luta. Bom, já fui apresentada, meu nome é Estela Mares, sou assistente social do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ouro Preto, há 10 anos. Atualmente estou de licença, fazendo mestrado na UFRJ, e foi na UFRJ que eu me deparei mais com a questão do estudo das relações de gênero. Como mulher e como trabalhadora, eu já sentia a opressão feminina, já sentia o machismo, o sexismo nas minhas relações de trabalho, nas relações familiares, com os amigos, no sindicato. Mas foi com o estudo do meu mestrado, que o meu objeto de estudo é esse, que eu fui me aprofundar mais teoricamente acerca desse tema. E aí, quando a Marília e o Gabriel me fizeram o convite para estar aqui na mesa, eu disse para eles que eu não tinha nada, que eu não tinha dados ainda acerca das trabalhadoras, da questão da opressão de gênero, especificamente para as mulheres dos institutos federais. Mas que, de uma forma em geral, o que eu venho pesquisando, me debruçando exaustivamente para estudar, também diz respeito a isso, porque a questão do patriarcado, a opressão de gênero, ela perpassa todos os âmbitos da vida das mulheres. Então, eu vou trazer um pouquinho disso nessa manhã, de como surge essa opressão, de como surge, quando surge o patriarcado, que a gente fala tanto, uma sociedade patriarcal, o que é isso, o que é o patriarcado, quem são os veículos, quem atua como veículo do patriarcado, por onde passa a opressão feminina, e como que ela chega para a gente, mulheres trabalhadoras, mulheres da classe trabalhadora, nos institutos federais aos quais atuamos. E aí, antes de começar de fato, o mais importante, eu acho também, é pautar a minha perspectiva teórica. Eu me pauto na teoria social de Marx e no método de análise de Marx, que é o materialismo histórico dialético. Nem todas as correntes feministas se pautam o debate do feminismo, da opressão, do patriarcado na teoria social de Marx, mas essa é a minha perspectiva teórica, e aí eu vou me remeter a Marx e a Engels essa manhã algumas vezes, e aí é importante deixar isso claro também antes de eu começar. Bom, essa primeira foto aí já diz um pouquinho sobre a perspectiva aí do que eu vou falar, né? Não o patriarcado, não o capitalismo, e da forma como o patriarcado e o capitalismo se empoderam, se agrupam para oprimir ainda mais as mulheres da classe trabalhadora. Foi um dia 1º de maio essa foto, eu tirei de um coletivo espanhol que chama Mulheres em Rebeldia, e é um ato de 1º de maio, um bloco das mulheres em Logranho, uma cidade na Espanha. Aí Marx e Engels, vou passar rapidinho o slide e eu falar um pouquinho de quem é cada um, acho que a maioria que já deve conhecer, mas o nosso tempo, por conta do atraso, foi enxugado. Então, o da esquerda, o Marx, o da direita, o Engels, grandes amigos, colaboradores, e aí o Engels é o responsável pela publicação desse livro aqui, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. A minha edição é essa, da expressão popular, então
quando tiver as citações, está se referindo às páginas dessa edição. Esse livrinho aqui é um livro que eu me baseio, um livro que eu me pauto, um livro que eu tenho estudado, apesar dele ter sido publicado em 1884, há quase 150 anos, ainda eu acredito que todas as mulheres e todos os homens que querem compreender a opressão feminina a partir do materialismo histórico dialético têm que ler esse grande livro, né? Eu falei livrinho, mas não desmerecendo, é uma grande obra. E aí uma das frases mais reivindicadas desse livro, principalmente pelo movimento feminista, é essa frasezinha, a gente vai retomar ela mais adiante, que fala: o direito hereditário paterno surge sobrepondo-se à linhagem materna e provocando a derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. E a gente vai entender o que é esse direito hereditário paterno, o que é essa linhagem paterna e quando se deu, então, a derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo a partir da perspectiva marxista. Eu fiz um roteiro, mas não estou nem... Estou falando muito rápido? Não? Fiz um roteiro e o roteiro estou nem me pautando nele, mas vamos lá. Bom, o que se tinha antes de... Até o final do século XIX, até os antropólogos, e aí depois Engels publicar A Origem da Família, da Propriedade do Estado, para poder explicar a questão da opressão de gênero, da opressão da mulher. Primeira tradição judaico-cristã, que, além de trazer a imagem da mulher como uma figura subalterna à figura do homem, porque Eva ela nasce da costela de Adão, então ela nasce numa condição de inferioridade a Adão, ela não nasce como um sujeito autônomo, mas ela nasce como uma parte do corpo de um homem, então já numa condição de subalternidade. Então, para além disso, Eva ainda foi a grande culpada por ter comido a maçã, que é o fruto proibido, e aí todos os pecados da humanidade, até os nossos dias, é culpa de Eva, uma mulher que não foi inteligente o bastante para saber que a serpente estava ali assediando de alguma maneira, e aí a mulher caiu virou essa grande culpada de todas as desgraças da humanidade. Bom, os cinco primeiros livros, não sei se são os cinco primeiros, mas são os 5 livros bíblicos de Moisés, da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, colocam a mulher nessa posição de inferioridade com relação ao homem, por questões naturais, por questões biológicas, porque ela nasce inferior, e aí, em todos os âmbitos da vida dela, ela tem que se comportar dessa forma, numa condição de subjugada à figura masculina. Aí está Eva e Adão, e o Senhor falou a Moisés, isso está lá em Levítico: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: a mulher, quando conceber a luz a um homem, será imunda 7 dias. Se der a luz a uma menina, ela ficará impura 2 semanas. Se você gerar uma menina, se você gerar um homem, 7 dias impuro. Se for uma menina, é o dobro de impureza para você, porque ninguém mandou dar a luz a uma mulher. Bom, para além da tradição, para além e concomitante à tradição, e essa questão da culpa, gente, assim, como que isso, só voltando ainda um pouquinho na questão da culpa, para a gente pensar hoje, assim, como que isso é muito forte para a gente ainda hoje, que agora falando como mulher, como trabalhadora, como sindicalista, como feminista, como que é muito difícil a gente se livrar dessa culpa. Mesmo quando somos vítimas, a sociedade, ou a gente e a sociedade, dá um jeito de nos culpar, assim. Mesmo quando as vítimas somos nós, aí eu penso muito na questão do estupro, que eu acho que é mais evidente para todo mundo, mas não só no estupro, assim. A mulher, até hoje, como que isso é tão enraizado, assim, está tão introjetado dentro da gente, é um exercício diário que a gente precisa fazer para se livrar dessa tradição da culpa aí. E aí, para além disso, e concomitante a isso, alguns filósofos antigos, eles também traziam a mulher nessa condição, teorizavam acerca da condição feminina nesse lugar de subalternidade. Pitágoras, um matemático, filósofo grego conhecido, autor da teoria de Pitágoras, ele fala que há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Está entre aspas, porque
são palavras dos autores e é o que se acreditava. Isso aqui ainda é antes de Cristo. Pitágoras, ano 582, 497 antes de Cristo. Aristóteles, discípulo de Platão, filósofo grego também, 384, 322 antes de Cristo. A mulher pode ser definida como um homem inferior, um homem de segunda categoria. Eu vi uma fala no YouTube, que eu não estava lá, numa mesa de uma historiadora, professora da PUC, uma atividade da UJC, na Universidade Federal do Sergipe. E aí ela estava falando acerca do patriarcado na Grécia Antiga, e aí ela disse, eu não vou esquecer isso, eu já assisti, tem mais de um ano que eu assisti esse vídeo, mas ela dizia que na Grécia, se acontecesse uma guerra, os primeiros a serem salvos, a regra, eram os homens, porque eram os homens, então eram os seres, né, que deveriam ser salvos primeiros, os seres superiores. Depois dos homens, os escravos, porque era uma sociedade escravista, então os escravos eram os responsáveis pela atividade produtiva. Depois dos escravos, as mulheres, não, os cavalos, porque os cavalos faziam transporte. E aí, em quarto lugar, as mulheres. Então, lá na sociedade grega, a mulher não era nem um sujeito de segunda categoria, não, de quarta categoria abaixo dos cavalos, não desmerecendo os cavalos, nem, né? Mas assim. Bom, Rousseau já mais para frente, século XVIII. Rousseau, um filósofo suíço, um teórico que foi responsável participou do movimento iluminista, um dos grandes responsáveis lá na contribuição teórica que influenciou a Revolução Francesa. Rousseau também desenvolveu a concepção que a soberania reside no povo, a ideia de democracia. Então, para a época dele, um pensador com ideias muito progressistas, mas no que se refere à mulher, ainda bastante retrógrado. Bom, a mulher tem mais espírito, o homem mais gênio. A mulher olha, mas quem compreende é o homem. E aí a capa desse livro aí, Rousseau, Emília ou da Educação, é um livro até pouco conhecido do Rousseau, mas é um livro que, para tratar da questão da opressão feminina, ele é muito simbólico também, porque são 5 capítulos o livro, 4 capítulos Rousseau dedica para falar da criação de Emílio, que é um jovem órfão. Rousseau acredita muito na educação como instrumento transformador de criação do sujeito, para que ele possa assumir essa tarefa de que o poder reside nele, né? E aí 4 capítulos para Emílio, como educar Emílio, como criar Emílio, para que Emílio possa ser um homem forte, um homem líder, um homem com ideais democráticos. E aí o 5º capítulo, ele dedica a Sofia, que é a menina que nasce, cresce, deve ser criada e educada para ser a esposa do Emílio, para ser ajudadora de Emílio, para fazer com que Emílio cresça o suficiente para ser um grande líder. Mas Sofia, ela tem o 5º capítulo dedicado a ela, como ela deve ser educada para ser a mulher de Emílio. Mais uma vez, não um ser autônomo, mas uma parte do ser, tá? Mas uma parte do ser masculino. Outros escritos milenares, eu não vou ler, mais Aristóteles. Só esse tratado de conduta e moral da França, esse eu tenho que ler, porque é bem bizarro assim. Quando o homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, deferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim, desfigurada, não se deixe ver, envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Tratado de Conduta e Moral de Costumes da França do século XIV. Eu podia ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso. Bom, então é só para a gente trazer um cenário de como era vista, de como era tratada a mulher nessa condição de inferioridade e como isso era naturalizado, porque a mulher nasce dessa forma. A mulher nasce mais fraca, ela nasce com um cérebro menor, ela nasce menor, então ela é mais fraca, ela é mais meiga, ela é mais delicada. Então, a questão da opressão, ela não tem ainda bases materiais, bases econômicas, bases históricas, é como se essa fosse a única forma de mulher que existiu e a única forma de família que existiu, sempre a mulher na família, como essa figura dependente, subjugada ao homem, até chegar Bachofin e Morgan, 2 antropólogos, que tiram a condição da mulher desse lugar da biologia e dão bases históricas e materiais para essa mulher.
assim, ainda com um certo misticismo, Bachofém, ainda com alguns equívocos Morgan, mas é a partir dos estudos, principalmente de Morgan, um antropólogo estadunidense, que Engels vai se pautar para dar a primeira análise materialista histórica da questão da opressão da mulher. Eu não vou ler por conta do tempo, mas está nesse livro aqui, ali, entre aspas, o Engels falando, dando os méritos tanto a Morgan quanto a Bachofém. Os estudos de Morgan foram divulgados a partir de 1871, de Bachofém, 1861, 10 anos antes, e aí em 84, Engels publica A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E aí, pela primeira vez, tem-se a aplicabilidade do materialismo histórico dialético para a compreensão da opressão da mulher, e a gente passa a entender o patriarcado, que é esse sistema de opressão, passa a entender que o patriarcado ele tem bases materiais, e essa base material do patriarcado é a propriedade privada, e a sociedade dividida em classes sociais. E a gente vai entender também quando que isso surge. Mas, antes disso, o que é o patriarcado? A gente fala tanto do patriarcado, que oprime, mas o que é? É um sistema de opressão, bem como o capitalismo, é um sistema de exploração. O patriarcado é um sistema de opressão que concede privilégios aos homens em detrimento de garantir os mesmos privilégios às mulheres. É um sistema de organização da vida familiar, social e política, como o capitalismo é um sistema de organização da vida econômica, também social e política, e nasce do predomínio do homem na família e na sociedade. O patriarcado é o primeiro efeito do poder exclusivo dos homens no interior da família, já entre os povos civilizados. Porque no livro, a história antiga, ela é dividida em 3 tempos pelo Morgan, e aí o Engels se apropria também dessa divisão histórica, que é o período da selvageria, da barbárie e da civilização. E aí, entre os povos civilizados, o patriarcado é o primeiro efeito do poder exclusivo dos homens no interior da família, porque ele explica como que isso surge a partir da organização familiar dos indivíduos nas sociedades antigas. Mas o patriarcado nem sempre existiu. E aí isso é a grande chave de leitura, de análise, para a gente entender essa questão. Apesar de tentarem nos fazer acreditar que essa é uma condição natural, que a mulher nasce mais fraca e, portanto, deve estar nessa condição de inferioridade, isso não é verdade, nem sempre existiu, e aí é o materialismo histórico dialético que vai nos dar a possibilidade de fazer a compreensão, a análise dessa forma. Nessas sociedades estudadas, principalmente a sociedade iroquesa, que foi onde Morgan morou, viveu, ele foi adotado por uma tribo iroquesa, acho que não sei se é Senecas, o nome da tribo me fugiu agora. Mas ele viveu muitos anos ali junto com esses povos originários. E essa tribo se localizava nos Estados Unidos, na região oeste ou nordeste dos Estados Unidos, não sei bem. É próximo onde fica Nova York. E essas sociedades, elas eram sociedades que viviam do que se chama de comunismo primitivo. O que significa falar em comunismo primitivo? Eram sociedades que tudo que se colhia, tudo que se caçava era para uso comum de todo mundo, eram sociedades horizontais, não existia excesso de produção, não existia posse privada de excesso de produção, porque não existia excesso da produção, e não existia uma divisão do trabalho, mas era uma divisão que não tinha status de poder, nem de o que é mais importante de ser feito por um ou para o outro, não. Tudo que era feito por todo mundo da tribo tinha o mesmo grau de importância, era para o convívio comum, era para a sobrevivência comum, para a subsistência comum, e não existia ainda nessa época, então, nem propriedade privada, tudo era comum, era de toda a tribo, e não existia também divisão em classes sociais. O que existia era uma economia planificada, eram relações sociais planificadas, onde todos tinham os mesmos direitos, os mesmos deveres dentro dessa tribo. Bom, nessas sociedades, essas sociedades eram marcadas pelo patriarcado. Eu coloquei aí a foto da Nairobi, não sei quem já viu lá Casa de Papel, já spoiler da 2ª temporada. É quando a Nairobi, ela assume lá o poder no assalto, e ela fala com o professor que comece o matriarcado. Porque agora as mulheres vão estar no poder, isso lá
na série, mas o matriarcado significava dizer que era uma sociedade que as mulheres elas gozavam de um status. Elas não violentavam os homens por conta desse status, que elas gozavam por causa dessa condição, porque não existia ainda nenhuma relação de violência, não existia propriedade privada, mas elas eram os seres que eram os indivíduos que eram responsáveis por, inclusive, perpetuar a espécie. Eram as mulheres que davam à luz, que engravidavam e que alimentavam a tribo, eram as mulheres que preparavam o alimento que era trazido da caça e da colheita. E nessas sociedades também, o que vigorava era a poliandria e a poligamia. Poliandria, poli, de muitos, andria, homens, gamia, mulheres. Então, poliandria, uma mulher com muitos homens, poligamia, um homem com muitas mulheres. Isso significa dizer que as relações sexuais eram livres e os casamentos eram grupais. Então, tudo que a gente conhece de monogamia e de casamento em dupla, eu e o meu companheiro, nessas sociedades não existiam. As pessoas casavam grupos com grupos, tribos com tribos, e as relações sexuais eram, inclusive, livres, assim, de parentescos, inclusive, assim, num primeiro momento, inclusive, de pais com filhos, irmãos com irmãos. Isso foi sendo abolido com o tempo, durante o período histórico, mas as sociedades se pautavam nas relações sexuais livres. Eram sociedades matrilocais, que se organizavam em torno da figura feminina, ai meu Deus, e matrilineares. Matrilineares significa dizer que, como as relações sexuais eram livres, tinha certeza de quem era a mãe, mas não tinha certeza de quem era o pai. Certeza de quem era a mãe, porque a mãe estava grávida. Mas o pai podia ser qualquer um, porque aquela mulher tinha tido relações sexuais com qualquer um, sem nenhuma forma de julgamento moral. Era a forma de sociedade, a forma de se relacionar e de trocar afeto que eles conheciam naquela época. Então, a linhagem materna era a que vigorava. A gens feminina era a gens que vigorava. Então, a árvore genealógica ela vinha a partir da mulher, porque o pai era incerto, a certa nessa relação era a mulher. Bom, com o desenvolvimento das forças produtivas, o homem foi criando novas técnicas, novos meios, novas formas de se relacionar com a natureza. Obviamente que não é o que nós temos hoje, quando a gente pensa em agricultura, mas o homem ele começa a criar instrumentos mais sofisticados, começa a domesticar os animais, criar gado, cabra, até então era caça, agora não, ele começa a criar ali o boi, a cabra, a galinha, né, para a sua subsistência, para alimentação. E aí, com mais novos e avançados instrumentos de trabalho, começa a surgir um manancial de riqueza até então desconhecido por essas comunidades, por essas sociedades. Esse manancial de riqueza, ele provoca uma produção em excesso, para além do que era necessário para a sobrevivência daquele povo, daquela sociedade. Essa produção em excesso, ela começa a ser apropriada privadamente. Não, tudo mais que é produzido não é mais consumido, sobra, tem uma sobra. Essa sobra vira riqueza, e essa riqueza passa a ser propriedade do homem. Vira propriedade privada do homem, a produção em excesso. Bom, o homem passa a ter posse desse novo manancial de riqueza, numa situação que a mulher se separasse, a mulher ela era proprietária do material do seu artesanato, dos utensílios domésticos, mas quem ficava com gado, com a terra era o homem. E aí surge, então, a necessidade de garantir o direito de herança, porque caso esse homem morresse, ele tinha que ter certeza de que passaria sua propriedade privada para o seu filho legítimo. E aí a necessidade de, além de mãe certa, ter pai certo, e aí a matrilinearidade ela é sucumbida e entra em vigor a patrilinearidade, sendo exigido das mulheres, a partir de então, a monogamia. Porque é preciso ter certeza de quem é o pai daquele filho, para que ele possa herdar, como herdeiro consanguíneo, a propriedade privada do seu pai. A partir da monogamia, da patrilinearidade, sobretudo da propriedade privada, do excesso da produção, surge então o patriarcado, já numa relação de violência dos homens para com as mulheres. Vou ler rapidinho, gente.
Citação de Engels, da página 76, que é muito importante. Isso não foi tão difícil quanto nos parece hoje. Tal revolução, uma das mais profundas que a humanidade já conheceu, não teve necessidade de tocar em um dos membros vivos da GEM. Todos os membros da gens puderam continuar sendo o que até então haviam sido. Bastou decidir simplesmente que, de futuro, os descendentes de um membro masculino permaneceriam na gens masculina, mas os descendentes de um membro feminino sairiam dela, passando a gens de seu pai. Assim, foram abolidos a filiação feminina e o direito hereditário materno, sendo substituídos pela filiação masculina e o direito hereditário paterno. Na família patriarcal e monogâmica, o homem é o burguês e a mulher o proletariado. Vale a pena, assim, a gente ter em mente que isso ainda a gente não está falando de uma sociedade capitalista. A gente está falando de uma sociedade com outro meio de produção. Um dos instrumentos, dos novos instrumentos de trabalho desses homens na sociedade é o outro homem, a figura do escravo. Então, sociedades ainda escravistas, passando pelo feudalismo, até chegar no capitalismo. Uma frasezinha da Flora Tristan: a mulher é a proletária do proletariado. Aqui tinha um videozinho da Diana Assunção, mas eu vou passar. A Diana Assunção também ela é autora desse livro, A Precarização Tem Rosto de Mulher, e são duas frases dela. Ela coloca também, ela faz essa mesma análise, ela fala de como o capitalismo ele se apropria do patriarcado para gerar ainda mais valia, que é o seu objetivo final. E aí a luta contra a opressão das mulheres é compreendida no marco da luta de classes contra a exploração capitalista no horizonte da Revolução Socialista, tendo como referência a análise marxista. Bom, então aí é importante a gente, já caminhando para a segunda parte, para encerrar, é bom a gente perceber que agora, pensar nos dias de hoje, assim, a gente vive numa sociedade capitalista, um sistema baseado na exploração do homem pelo homem, de uma classe social sobre a outra, que é a classe burguesa sobre a classe trabalhadora, que só detém a sua força de trabalho para garantir a sua sobrevivência. E aí, nesse modo de produção, o capitalismo, o patriarcado, ele não deixou, a Revolução Burguesa não foi capaz de suprimir o patriarcado, até porque não era interessante para a burguesia é interessante manter uma subclasse de trabalhadoras, e aí uma subclasse de trabalhadoras negras, ou uma subclasse de trabalhadores negros, porque entra a questão da raça aí também, enfim, etnia, então são subclasses de trabalhadores que o capitalista pode extrair ainda mais a mais-valia, que é o seu lucro, o seu objetivo final nesse sistema de exploração e opressão. E aí, para a gente pensar como que o patriarcado e o capitalismo trabalham juntos e como que isso repercute na nossa vida hoje, eu peguei uns dados do IBGE, esses dados são de março de 2018, apesar da pesquisa ter sido feita em 2016, eles foram publicados agora em março de 2018. O estudo chama Estatísticas de Gênero e Indicadores Sociais de Mulheres no Brasil. O estudo é muito grande, tem mais de 100 páginas, eu peguei só alguns dados sobre educação e trabalho para a gente pensar aqui. Então, as mulheres com ensino superior completo, isso de pesquisa de 2016, publicada agora em 2018. Mulheres com ensino superior completo, 23,5% das mulheres. Os homens, 20,7%. Isso aqui eu vou, mais para frente, vai falar um pouquinho por que as mulheres acabam se formando mais do que os homens. E aí, mas assim, eu trouxe esse dado primeiro para a gente pensar aqui, como as mulheres têm nível superior completo, são mais as mulheres com nível superior completo, se a gente fosse pensar na questão dos salários pautado na qualificação dos indivíduos, as mulheres deveriam então receber mais do que os homens, mas isso não acontece porque elas são subgrupos de trabalhadores. Então, o rendimento médio mensal das mulheres, R$ 1.764, rendimento médio mensal dos homens, R$ 2.306. Para a mesma jornada de trabalho, para as mesmas funções, as mulheres ganham, em média, 75% do que ganham os homens, 2018. Número médio de horas semanais dedicadas aos cuidados e aos afazeres domésticos. As mulheres, 20,9 horas da semana, os homens, 11. Metade do tempo que as mulheres dedicam. E aí pensar que, para além disso, isso são mulheres trabalhadoras. Então, para além disso, elas ainda têm o seu tempo de trabalho fora de casa.
Taxa de desocupação, desemprego de pessoas entre 15 e 24 anos. Mulheres, 31,3%, homens, 24,1%. As mulheres elas estão em mais condição de desemprego, e isso tem muito a ver com a situação da maternidade também. Né? Tem lá naquele... Não? Era um outro dado que eu ia pegar da Jane, mas isso tem a ver com a questão da maternidade. Quando as mulheres ganham neném, elas demoram mais tempo para conseguir voltar depois para conseguir um emprego do que os homens pelo fato de terem ficado grávidas. Taxa de frequência escolar líquida no ensino médio em 2016. Mulheres, 73, homens, 63. As mulheres têm uma taxa de frequência maior. E aí vem a questão. Estudos mostram que o ambiente escolar é mais adequado ao tipo de criação dado às meninas, em que se premia a disciplina, por exemplo. Tem mais a ver, então, com características da criação das meninas. Outros estudos mostram que, a partir do ensino médio, por exemplo, os homens começam a conciliar mais o estudo e o trabalho, porque ainda cabe ao homem essa condição de trabalhar fora cada vez menos pela condição de classe das mulheres. Elas são pressionadas, impulsionadas a trabalhar também, mas os homens ainda assumem mais essa posição, porque são os homens, né? Então são eles os responsáveis por gerar a produção imediata da vida das pessoas, da sua família. E, então, diversos fatores que estão associados a papéis de gênero. Tá, entre aspas, essa é uma fala de uma socióloga que faz análise qualitativa lá nesse estudo da estatística de gênero que eu li. Bom, com relação a mulheres brancas e negras, as mulheres brancas alcançam um nível superior em proporção 2 vezes maior que as pretas ou pardas. Então, as mulheres negras ainda estão numa condição de subalternidade ainda maior do que as mulheres brancas. Trabalho não remunerado e cuidados de pessoas, afazeres domésticos, mulheres brancas e negras. As brancas dedicam 17,7% e as negras ou pardas 18,6%. Ainda mais. Com relação à representatividade do parlamento, o Brasil ocupa a 152ª posição entre 190 países em relação ao percentual de cadeiras nas câmaras de deputados ocupados por mulheres. Estamos muito subrepresentados. Essa questão da representatividade assim, a gente sabe que a representatividade, o fato de ser mulher, isso não diz tudo, né? Tem mulheres parlamentares que não me representam e tem homens parlamentares que me representam porque a questão de classe, né? E aí quais os interesses que esse parlamentar representa, da classe trabalhadora ou da classe burguesa, isso também vem em conta. Mas aí é um dado que tem a ver com a representatividade. A gente está em ano eleitoral, então vamos pensar também em eleger as mulheres que levantam a nossa pauta, a nossa bandeira, as mulheres classistas, socialistas, comunistas, feministas. Cargos gerenciais, tanto no setor público quanto no setor privado, os cargos de chefia. As mulheres ocupam 37,8% e os homens 62,2%, o dobro, porque a figura do chefe, né? O homem ainda é visto, apesar do passar de milhares de anos antes de Cristo, a ideia do homem como ser superior ainda permanece. Então, algumas formas que o patriarcado, junto com o capitalismo, operam hoje na nossa realidade. No mundo do trabalho, e aí como mulheres trabalhadoras de Instituto Federal, eu acredito que a grande maioria aqui, a gente sabe o que é isso na prática. Talvez com relação aos salários não, porque a gente tem uma carreira e aí o nosso salário é nivelado, mas com relação a assédio de todo tipo, com moral, sexual, com relação aos cargos de chefia, com relação... Bom, enfim, diversas questões que a gente sabe que a gente passa no mundo do trabalho. Direito à cidade, as mulheres têm medo de andar na rua, cidades não são pensadas para atender as mulheres. As relações afetivas amorosas, 5 em cada 3 mulheres relatam ter vivido um relacionamento abusivo, com violência física, moral, patrimonial ou psicológica. Na família, as duplas, triplas jornadas de trabalho, como a mulher é oprimida ainda enquanto mulher trabalhadora, que tem que trabalhar fora e ainda cumprir as atividades domésticas. Na maternidade, a exigência que tem sobre a mulher a maternidade. Sexualidade, a sexualidade para a mulher não é da mesma forma, não é vista da mesma forma como para o homem. E aí os estupros e, por fim, os feminicídios. Os números de estupro e feminicídio é alarmante. Assim, um a cada 11 minutos estupro,
né, esse dado acho que muita gente sabe, dados de 2017, 135 mulheres são estupradas por dia no Brasil, 49.275 mulheres por ano, de um homem achar que é dono do corpo da mulher e que tem o direito de ter uma relação não consentida com essa mulher. Isso é um absurdo, gente. 49 mil mulheres por ano. Olha que durante essa minha fala, 10 mulheres já foram estupradas no Brasil. Se a gente pensar a nível de mundo, eu nem quero nem imaginar. E aí os feminicídios, 12 assassinatos de mulheres por dia, um assassinato a cada 2 horas. Mulheres que são mortas por homens, uma a cada 2 horas. Bom, e aí já para terminar, é o último ou penúltimo slide, como que, por quais ferramentas, e aí eu indico 3 aqui, por quais ferramentas o capitalismo, junto com o patriarcado, eles operam para garantir a manutenção dessa opressão da mulher. Primeiro, mantendo a base estrutural material da opressão, que é a propriedade privada, e aí eu falei, né, quando que isso surge, e as classes sociais. Mantida a propriedade privada, mantida as classes sociais, a opressão também está mantida, porque as bases materiais dela estão mantidas. O que a gente pode fazer, a luta dentro desse sistema, é a luta por direitos. E temos que fazer. Não estou aqui depreciando a luta por direitos, por aumentar direitos, mas sabendo que o fim da opressão, uma liberdade substanciada, assim, uma emancipação de fato, dentro do sistema capitalista, ela nunca virá porque as bases materiais dessa opressão elas vão estar mantidas, que é a propriedade privada e as classes sociais, também utilizadas pelo capitalismo para explorar. A manutenção da ideologia dominante, aí o Marx fala na ideologia alemã, a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominante, e aí a manutenção da ideologia dominante, eu penso, ontem o Gaudêncio falou do Escola Sem Partido, né? Inclusive lançou o livro. E aí, assim, o Escola Sem Partido é um bom exemplo assim, para a gente pensar nessa questão da ideologia dominante. A classe dominante não tem interesse de que as pessoas tenham acesso a outro tipo de educação, a outro tipo de forma de pensar criticamente, nem de uma forma libertadora de pensar, porque isso é perigoso para as classes dominantes. É perigoso que a gente ensine nas escolas para os estudantes um ensino crítico. Eles querem que a escola permaneça, que a família, que o Estado, que a mídia, né, que todos os mecanismos de reprodução da vida social humana, que eles permaneçam trabalhando na manutenção do status quo. E o status quo qual é? O patriarcado e o capitalismo. Então, a questão ideológica ela é muito forte. E aí, o projeto do Escola Sem Partido ele entra muito como linha de frente aí dessa perspectiva. E aí, por fim, e aí para encerrar mesmo, um terceiro mecanismo assim que eu aponto, que eu compreendo e que muitas das vezes é falado, é mal compreendido, tem que ter um cuidado para falar disso, é que a gente compreende que a nossa guerra não é... A guerra das mulheres trabalhadoras, a luta das mulheres trabalhadoras não é contra os homens, mas é sobretudo a luta de classes. E a gente tem que ter essa compreensão. Que os homens da classe trabalhadora, eles são nossos companheiros e os nossos aliados. Apesar de serem veículos do machismo, do sexismo e da misoginia. Eles são veículos do patriarcado, eles reproduzem o patriarcado, eles violentam as mulheres, eles precisam fazer autocrítica, eles precisam ser educados para isso, e cabe a nós, mulheres, ajudar os nossos companheiros, homens, trabalhadores, nessa desconstrução, nessa reeducação, e nos ajudar também, porque muitas das vezes nós também acabamos reproduzindo essa ideologia, porque é o que nós aprendemos desde que nós nascemos, na família, na escola, na mídia, nas políticas sociais, no Estado. Então, entender a luta contra a opressão, entender o feminismo como uma luta política, é um dos recados mais importantes que eu quero deixar aqui para a gente pensar. Assim. Não é uma luta individual contra sujeitos, não é uma luta minha contra o meu companheiro. E aí eu sei que em alguns momentos a gente fica com muita raiva mesmo, assim, porque o patriarcado a gente não vê, a gente só sente. A gente sente opressão, a gente sente a violência, a gente sente aquele entalo na garganta, a gente sente o medo, às vezes, de estar aqui
falando em público, porque isso não é uma posição das mulheres. Historicamente, hegemonicamente, são os homens que ocupam esses lugares, então a gente fica com a mão tremendo, com a mão suando, mas a gente precisa entender que o patriarcado é quem opera tudo isso. E os homens são os instrumentos, os veículos da disseminação do patriarcado. A gente não vê o patriarcado, a gente vê o nosso companheiro nos violentando. Mas esse companheiro, ele não é o nosso inimigo. O nosso inimigo os nossos inimigos são a propriedade privada e a classe burguesa nesse nosso sistema de produção capitalista. Então, entender o feminismo como uma luta coletiva, entender a luta contra a opressão das mulheres como uma luta coletiva, parte integrante inerente à luta de classes, é uma tarefa primordial para a gente sair daqui pensando nisso hoje. A nossa guerra, a nossa luta principal não é a luta com os homens contra nossos companheiros, mas é a luta de classes. E aí, para terminar, a Rosa Luxemburgo, uma mulher comunista alemã que foi morta por conta da sua militância e da sua crença num mundo mais justo. Ela disse, eu estava com essa camisa hoje de manhã no café, por um mundo socialmente igual, deixa eu ver se eu vou lembrar, socialmente igual. Ai, gente. Não, peraí, vou lembrar. Socialmente igual. Ninguém lembra? Eu estava com a camisa hoje. Como é que é? Socialmente iguais, humanamente diferentes e completamente livres. Esse mundo é o socialismo. Obrigada.